Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Alô você, a partir de agora estamos juntinhos através das frequências do rádio e através de todas as plataformas de vídeo e áudio. Estreando hoje o programa Arquivo Confidencial. E para estrear o nosso programa, adivinha quem é que vai estar aqui com a gente? Quem é o nosso convidado? Eu acho que vocês não conhecem. Eu vou convidar para entrar aqui nos estúdios da Rádio Brasil o meu amigo Alfredo Narras. Boa noite, Alfredo. Oi, seja bem-vindo mais uma vez. boa noite, com muita alegria, é um prazer enorme, viu? É sempre uma festa nós estarmos juntos aí. E E tudo como bem? diz, tudo tranquilo. E como diz aí o nosso grande rei Roberto Carlos, são grandes emoções. Pois é, isso mesmo. E o tema hoje é um tema palpitante. Jesus e os 12 apóstolos. O que é que você acha da história do Cristo? E não tem ninguém melhor para contar a gente, falar a gente sobre Jesus e os 12 apóstolos do que Alfredo Narras, que é um grande estudioso. O Alfredo vai abordar o tema em torno de uns 30, 35 minutos por aí, e a gente entra com perguntas da produção e perguntas dos ouvintes. Alfredo, é com você. Tá bom, Márcio. Falar de Jesus é inesgotável, né? Em 30 minutos dá para falar muito pouco, mas enfim, Vamos lá. a gente faz o que pode para sintetizar, né? Eu acho que o mais importante é a gente compreender a missão de Jesus como um planejamento cósmico, não? Existem centenas, talvez milhares de biografias a respeito de Jesus, mas todas elas partem da ótica da Bíblia, da narrativa dos apóstolos no Novo Testamento e dos evangelistas, né? Nem todos eram apóstolos. E fica no ar muita coisa sem explicação. Muita coisa não tem explicação. A origem de Jesus, o grau de autoridade cósmica dele não está explícita, como ele veio para o planeta, se ele reencarnou de fato como um ser humano normal ou foi um ser híbrido. Enfim, tem várias especulações, várias narrativas. Eu procuro sempre ser meio herético, porque para falar de Jesus do modo como os evangelistas falaram, e de acordo com as interpretações mais comuns, eu acho que é redundante. A gente precisaria dar uma amplitude um pouco maior para o assunto. Até onde a gente entende, se pegar o Evangelho de João, o Jesus, o espírito dele, não o personagem Jesus, que foi um avatar dele, mas o espírito dele fez parte da criação do próprio universo. Tanto que ele falava: eu já existia antes que tudo isso aqui existisse. Eu não sou desse mundo, eu, antes de vocês existirem, eu já era, já tinha existência. Então, partindo do pressuposto dele, de que ele, em espírito, já existia antes desse universo surgir, e de acordo com o Evangelho de João, ele fez parte do contexto, ele junto com o Criador, chamado de Deus erroneamente, mas é o Criador, criaram esse universo no qual a gente vive. Depois disso, Jesus se estabeleceu aqui dentro do universo, na região da capela, de onde ele tem
jurisdição de trabalho muito grande dentro do contexto da Via Láctea. Hoje a gente sabe que a Via Láctea, a estrela da Capela na Via Láctea, é uma estrela, são duas estrelas muito grandes, e em torno dela giram mais 7 estrelas. É um contexto de 9 estrelas, em torno do qual giram alguns planetas, entre os quais aquele que Jesus estabeleceu sua sede, que é chamado de planeta. Uns falam que é Orban, outros falam que é o planeta Atlante. Enfim, há vários nomes aí para esse planeta, onde é a sede dessa governadoria de Jesus. Mas esse sistema de Capela, ele tem uma jurisdição de muitos e muitos planetas com muitos tipos diferentes de humanidade. Então, pode estar abrangendo praticamente todo esse contexto de seres extraterrestres que visitam a Terra. Os planetas de origem dele podem perfeitamente estar dentro da jurisdição da Capela, ou seja, sob a égide de Jesus. Como a rebelião abrangeu, a rebelião que teve na Capela, a chamada rebelião de Lúcifer, Jesus tinha uma equipe de gestão dessa região cósmica. Dentro dessa equipe de gestão, Lúcifer era o braço direito dele. E o Lúcifer se rebelou contra Jesus, se aliou ao Criador do universo, contra Jesus, é o Cristo e o Anticristo, e a rebelião, então, se tornou uma dissidência da gestão de Jesus. Essa rebelião abrangeu muitos planetas, e depois esses planetas foram, com o tempo, voltando para a gestão de Jesus. Mas os últimos rebelados acabaram concentrados no planeta Terra. Então, a sede da rebelião veio para cá. Por isso que muita gente, como é que um planeta tão pequeno, tão insignificante no cosmos tem uma representatividade tão grande a ponto do próprio Criador vir mandar um avatar seu encarnar aqui, que foi Jesus, né? Então, essa é uma resposta, é que aqui ficou escondida a sede da rebelião. E procuraram um planeta bem obscuro para eles se esconderem, digamos assim, né? Que é a sede da rebelião. E o Lúcifer ficou sendo o príncipe desse mundo, comandado pelo Criador, que a gente chama de Jeová, Javé, o nome que quiser, Brahma, o nome que quiser dar, ou Alá. E era o Lúcifer que comandava o planeta. Aí Jesus veio para resgatar o Lúcifer para as suas fileiras. Então, Jesus encarnou aqui, trabalhou muito, no deserto conversou com Lúcifer, mostrou para ele a missão que ele veio de resgatá-lo para o seu reino, não quis aceitar o domínio da terra proposto por Lúcifer e, naturalmente, encarnou num plano mais baixo para ser visto por Lúcifer a forma de atuação dele, de exemplificação dele, da semeadura de amor que ele veio fazer, que é a forma de resgatar os rebeldes, de mudar o comportamento dos rebeldes para eles aprenderem a se amar e merecer voltar lá para a capela. Não, num contexto de síntese muito ingênuo até, muito simples, seria o contexto da vinda de Jesus. Aí surgem os questionamentos, né, em torno da família de Jesus, por exemplo. O Evangelho conta que Maria concebeu virgem e todo mundo fica perguntando como teria sido essa concepção de uma pessoa virgem, e há alguns historiadores que dizem que ela teve intervenção do Espírito Santo. Esse Espírito Santo pode ter sido alguém que tirou um óvulo dela, fecundou e depois, por inseminação artificial, gestou dentro dela um ser que era um recipiente que podia receber o Espírito de Jesus. Eu creio em versões mais avançadas, como aqui a gente conversava com o Chico e especulava esse tipo de abertura,
que realmente foi tirado um óvulo de Maria. Ela teria sido, do ponto de vista genético, a mãe de Jesus. Porém, esse óvulo foi semeado numa nave, que é a estrela de Belém, a nave de Jesus, e o corpo de Jesus gerado, né, dentro da nave. Quando estava em condições de ser recebido por Maria como filho, ele foi colocado no colo dela e ali se estabeleceu. Enfim, há outro aspecto a ser considerado, o aspecto político-geográfico. Segundo o aprendizado que eu tive, eu vou dar alguns painéis, depois os amigos que nos ouvem vão criando sua própria versão da história e ninguém precisa aceitar. A versão que eu vou dar aqui é a mais herética possível, a mais extravagante. Mas, enfim, é que, na minha ótica, foi a que mais me satisfez como pesquisador. Segundo as conversas que a gente tinha lá com o Chico tal e outros amigos, havia no contexto político daquela época, Jesus levou muito tempo retrocedendo o seu espírito para nascer na Terra, reduzindo a sua personalidade cósmica a ponto de ser cabido, né, dentro de um óvulo, quer dizer, miniaturizado a ponto de caber num óvulo que estava disponível na nave para ser fecundado, e ali foi colocado o Espírito de Jesus. Mas o contexto político da época era o seguinte: a gente tinha a Babilônia, tinha os egípcios, tinha os judeus e tinha os indo-europeus na Europa. De todos os povos da época, todos eles estavam mais ou menos estratificados. Os egípcios fixados, né, no norte da África, a Babilônia lá na Babilônia, os judeus ali na Palestina. Agora, o indo-europeu, que é um ramo dissidente dos hindus, que foi para o norte, esse ramo dos hindus ficou sendo indo-europeus. E esse grupo foi o que mais se miscigenou com os habitantes que já existiam na Terra e que eram oriundos da Terra. Então, a miscigenação de seres de fora com os autóctones foi muito bem feita, da melhor forma possível, na Europa. Nos outros lugares, no Egito, em Israel e na Índia, houve o sistema de castas, quer dizer, a turma que veio de fora dominou os que estavam aqui, os autóctones, e escravizaram. Em todos os lugares, a escravidão foi tida como uma norma de conduta, porque os autóctones da terra eram muito inferiores aos capelinos que vieram para cá. Mas como a Europa era muito inóspita, muita neve, muito gelo, muito frio, os autóctones sabiam viver melhor do que os capelinos que vieram para cá. Então, um ajudou o outro e houve uma convivência e uma miscigenação genética. Como o objetivo da vinda de Jesus era unificar os povos para que eles se entendessem e acabassem com as guerras e as rebeliões, já que cada grupo veio de um planeta diferente, então havia uma necessidade de eles convergirem para um ponto comum. Então, Jesus havia escolhido como modelo de convivência o europeu, o indo-europeu. Então, segundo, aí é uma conversa muito privativa, ninguém precisa acreditar, mas a gente ouviu isso. Jesus era para nascer na Gália, não era para nascer em Israel. Isso foi um acontecimento devido à demora da encarnação de Jesus, mas ele era para nascer na Gália, na França atual. Então, o mundo unificado deveria ter começado a partir da Europa. Então, seria Roma representando a ciência, a Grécia representando a filosofia e a Gália,
atual França, né? Na época eram os gauleses, os celtas, que representariam a espiritualidade, a religiosidade humana. Então, esse conjunto de forças é que poderia unificar a humanidade, já que cada povo tinha uma propensão para uma dessas correntes, né? A Índia mais para a filosofia, Israel para o sentimento religioso, de poder religioso, os egípcios espiritualizados, mas, enfim, eram povos estratificados e romanos no sentido de ciência. Então, os povos estavam mais ou menos alocados de acordo com a sua tendência. E o objetivo de Jesus era unificar as diversas tendências de diversos mundos, unificá-los de uma forma amorosa, de uma forma proativa, de cooperação, onde todos pudessem se habilitar para uma vida melhor, tanto no planeta quanto para voltar para a capela. Então, esse era o contexto. Porém, César, né, que era uma reencarnação do Alexandre Magno, da, da, da Grécia lá de cima, né? Alexandre era da. Oh, esqueci a coisa dele. O Alexandre dominou toda a Europa. A reencarnação dele foi como Júlio César. E como Júlio César invadiu a Gália, os gauleses, o povo escolhido por Jesus para ele encarnar, que era o povo mais espiritualizado, mais gentil, mais amoroso, mais aberto, mais acessível, ah, os gauleses fugiram dali da Gália e foram para a Palestina como refugiados. E lá eles fundaram a Galileia, Pequena Gália. E a Pequena Gália acabou sendo absorvida pelo império dos judeus, pelo judaísmo. E ela ficou sendo a Galileia dos gentios, absorvido pelos hebreus, pelos judeus. Então, a Galileia era um estado da Palestina sob jurisdição judaica de judeus, porém eram gauleses refugiados que tiveram que se adaptar ao judaísmo. Então, aqui começa o primeiro questionamento. Jesus era um judeu verdadeiro que veio naquele ramo descendente de Abraão, Jacó, Moisés e Davi e depois Jesus? Ou ele foi absorvido pelo judaísmo e era, portanto, alguém que veio confrontar o sistema judaico de dominação? Isso é uma questão que a gente tem que deixar em aberto para que o próprio público reflita, analise e vê o comportamento de Jesus em relação aos judeus. Então, uma questão em aberto. Ou Jesus era um judeu que veio para cumprir as profecias judaicas e fracassou no objetivo de transformar os judeus em dominadores do mundo, e aí ele se acovardou, como fazem, como dizem, ou ele era um galileu que veio confrontar o imperialismo judeu para ver se os judeus se integravam ao sistema dos romanos como uma contribuição religiosa para o império. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar com muito carinho. Então, aí entra a questão da forma como Jesus veio, numa nave, né, colocado no colo de Maria, e ali ele veio já com uma equipe de, né, pessoas da sua entourage espiritual, que veio com ele da capela, para assessorá-lo. Eram os 12 apóstolos. Quando a gente lê o comportamento dos apóstolos, a gente vê que Jesus já conhecia todos eles. O Chico dizia que a maioria dos apóstolos conviveram com Jesus quando era criança, até os 13 anos, eram amigos de infância dele. A maioria deles, pelo menos 10 deles eram, tirando Judas e o Levi, o Mateus. Os outros pescadores, os 8 pescadores, todos eram grupos de irmãos, 2 a 2 irmãos
e todos eles conhecidos de Jesus, e Jesus chegou e disse, olha, chegou a hora, vamos trabalhar. Eles já haviam sido notificados na infância de Jesus que eles iam trabalhar junto quando se tornassem adultos. Essa é uma forma de ver o colegiado dos apóstolos que Jesus trabalhou, e todos eles eram celtas, né, gauleses que estavam ali adaptados ao sistema judeu, vivendo como produtores de pescadores para vender para os judeus, e era uma forma de sobrevivência deles como gentios, como estrangeiros numa terra estranha. Então, essa é uma versão bem herética do colegiado dos judeus, né? Aí, entre eles estava João Batista, né, que também conviveu com Jesus quando era criança. João Batista foi preparado por Jesus para batizar. Gozado isso, né? Como é que Jesus foi batizado por João Batista, que era essênio, um cara que vivia no deserto, vivia comendo mel e gafanhoto, e não tinha nada a ver com o sinédrio. Para que Jesus fosse judeu de verdade, ele tinha que ser batizado numa sinagoga ou no sinédrio. E não consta nos evangelhos que isso tenha ocorrido. Tem a discussão de Jesus com os mestres do sinédrio, mas uma discussão, não um batismo, não uma adesão ao judaísmo. Então, isso também é uma observação que a gente tem que anotar, né, para estudo, para reflexão. Mas o João Batista, que era primo de Jesus, foi designado, digamos assim, por Jesus na infância: olha, você vai na frente, vai primeiro, prepara um ambiente, prepara um colegiado aí, porque quando eu chegar, quando eu voltar, eu vou sair da Galileia, tenho coisas para fazer fora. Quando eu voltar, você pega esse colegiado e apresenta como sendo o colegiado com o qual nós vamos trabalhar, que eu vou trabalhar. Então, esse foi o João Batista preparou alguns dos apóstolos para a chegada de Jesus. O João e Tiago, por exemplo, faziam parte da equipe do João Batista. O João que a gente conhece, o evangelista. Então, quando Jesus chegou, já veio esses dois junto com ele. Ele foi encontrar lá no Tiberíades os outros pescadores, o Pedro, o, eu vou ver os filhos dele, né? Os irmãos dele. Então, quem foram eles? O Tiago, que eram Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Depois outros pescadores, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e Cleófas, eram parentes de Maria, segundo o Chico, né? Depois Felipe, André e Tiago eram amigos de Jesus desde a infância. Tomé e Bartolomeu eram da região de Canaã, na Galiléia, e Simão Zelote também de Canaã. Todos eles conheciam Jesus da infância. Só Judas Iscariotes, que era um comerciante de quinquilharia na região de Cafarnaum, que era um judeu autêntico e que ele mesmo foi que pediu para entrar no colégio dos apóstolos. Foi Jesus que escolheu. Então, aí formam os 12, né? A gente sabe que o Tiago Maior, que era os principais discípulos de Jesus, o Tiago e o Pedro, quando Jesus morre, eles fundam a Casa do Caminho, um centro espírita da época, onde eles acolhiam as pessoas, davam passes e ajudavam os feridos, os necessitados, cura de doenças, etc., e tudo mais. O Tiago morre em Jerusalém, né? Acho que é decapitado que ele morre, e o Pedro morre em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Tiago Menor em Santiago de Compostela, morre lá em Santiago de Compostela, que ficou sendo uma cidade que tomou o nome dele. João morre em Éfeso, Marcos morre em Veneza, Mateus morre em Jerusalém, Lucas e Paulo em Roma. Então, esse é o histórico da vida deles. Todos eles
trabalharam intensamente, tanto na Casa do Caminho, como saíram pelo mundo a pregar a boa nova do Evangelho. O que era a boa nova do Evangelho que Jesus pediu para eles pregarem? Avise que está chegando o reino dos céus, quer dizer, a reintegração da terra com os outros mundos. Quer dizer, o reino dos céus, a terra faria parte do reino dos céus, porque ela está isolada, né? Quando a rebelião veio para cá, o planeta ficou isolado dos outros planetas no contexto da rebelião. Todos eles já estavam sob a jurisdição da capela de novo. Porém, a terra estava isolada. Então, Jesus veio unificar, tentar trabalhar o povo com amor para que eles se reorganizassem, se reunissem, se identificassem como todos componentes de uma mesma jurisdição, e assim eles se unificando voltariam à reintegração deles com a comunidade de onde eles haviam se exilado na terra. Então, esse era o propósito daquilo que Jesus veio pregar. Eis que é chegado o reino dos céus, eis o momento de vocês se reintegrarem. Mas, como a gente sabe a história, como Jesus estava dentro da jurisdição judaica, os judeus não aceitaram, houve todo aquele perseguição a Jesus o tempo todo, Jesus contrariando todas as leis judaicas, confrontando o Deus dos judeus, o Javé, Jesus mostrando que ele não era um Deus verdadeiro, que havia um Pai celestial maior do que ele e que a gente tinha que se dirigir ao Pai celeste e não se subordinar a um Deus vingativo, cruel, que fazia coisas terríveis. Então, os judeus não abriram mão, porque esse Deus dava a eles poder. E eles não quiseram abrir mão desse poder que eles tinham sob a égide de Javé e de Lúcifer. Então, Jesus acaba, aí sim, sendo perseguido, crucificado na sua, abortado, digamos assim, a sua missão enquanto encarnado. Mas Jesus, prevendo isso, ele fala: olha, eu vou continuar trabalhando, mas a partir do plano espiritual. Eu vou ressuscitar, vou reaparecer e vou continuar a tarefa. Então, aí consta que Jesus ficou trabalhando muito tempo na Terra, no estado de desencarnado, no estado de materializado depois da morte. E esse processo se estendeu até a época de Constantino, quando aí Jesus conseguiu inserir o cristianismo dentro do Império Romano, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Mas isso é uma outra história. Então, a gente vê que Jesus revelou dentro do Evangelho a sua natureza cósmica. Está tudo lá. É só a gente pegar e ler. Eu não sou daqui, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, se os judeus já tinham a presença de Javé na própria agenda deles, por que Jesus se intrometeu no meio dessa agenda? Ninguém vai a ele senão por mim. Jesus não estava se referindo a Javé. Jesus estava se referindo ao Pai Celestial. Então, ao Pai Celestial ninguém vai a não ser por mim. Eu sou a autoridade cósmica que governa os espíritos que estão sobre a minha jurisdição. E é por aí que Jesus se colocou como autoridade espiritual, não como autoridade humana ou física ou extraterrestre, mas como autoridade espiritual, já que todos esses espíritos vieram com Jesus no sentido de colocar ordem nesse universo caótico que a gente vive. Então, essa, em síntese, muito simplista, muito coisa do que a gente tem aprendido nesse processo de revelações que nós estamos vivendo, tentando entender a missão de Jesus de uma forma mais distante da realidade, que ele, não como um judeu, mas como alguém que estava cumprindo uma missão que ele mesmo dizia: eu fui enviado para cá para fazer um trabalho, enviado pelo Pai Celestial, para fazer um trabalho de redenção, no sentido de
transformar o mundo em que nós vivemos num mundo que não tem violência, não tem barbárie, não tem dominação, não tem poder, não tem crueldade, não tem vingança, mas um reino de amor. Então, esse foi a grande missão de Jesus, vamos dizer assim. E Jesus dizia, né? Não se serve a dois senhores. Não se serve ao Pai Celestial, que governa nossos espíritos, e, ao mesmo tempo, se serve a Javé, que governa os nossos corpos, as nossas vidas fisiológicas. Há que se escolher. Ou a gente vive só para a matéria, sob a égide de Javé, ou a gente vive em função da vida espiritual que pertence ao Pai Celestial. Então, essa é aquela didática que Jesus usava para diferenciar as coisas. Não se serve a dois senhores. Um é material, o outro é espiritual. Então, aí a gente tem algumas colocações. Eu não sei se isso já dá o tempo que você me estimou da meia hora, mas Pode nossa, continuar, esse Narras. foi o caso. Mas Pode continuar. se deixar para perguntas, é até mais estimulante, porque Aí tem pode. muitas coisas que a gente precisa falar aqui. Outra coisa que a gente precisava colocar em evidência, né, é a questão do corpo de Jesus. Né? Maria era filha de Ana e Joaquim, que eram dois seres da Galileia. Eles não eram judeus autênticos, eles eram da família de galileus. A Ana não podia ter filhos, eles eram um casal de velhos. Né? O Joaquim e Ana eram muito idosos quando apareceu um anjo para eles e falou que a Ana ia receber um filho para ela criar, uma filha, né? E aí surge Maria. Ninguém sabe como Maria surgiu de um casal de idosos. Muita gente diz que era filha adotiva, outros dizem que não é bem assim, que Ana e Joaquim eram um casal ainda em época de reprodução, etc. Mas, de qualquer forma, existe a possibilidade de ter havido uma fecundação artificial em Ana, mulher de Joaquim, para que nascesse Maria como filha única deles. Por essa ótica, Maria tem 50% do seu DNA fisiológico da natureza humana e 50% da abdução extraterrestre, já que ela teria sido, como Jesus, fecundada artificialmente, porque o casal era velhinhos e é uma encarnação inexplicável. Os apócrifos tocam um pouco nesse assunto, mas como a gente não está tratando aqui dos apócrifos, a gente está falando de possibilidades apenas, de temas para reflexão, a possibilidade é de que Maria tivesse 50% só de DNA humano. E aí vem a fecundação de Maria. Maria, virgem, 14 anos, o anjo anuncia que ela vai receber Jesus, conceber Jesus, e tudo indica que tiraram o óvulo dela também, foi levado para a nave onde Jesus tem a sua sede, estava próxima da Terra na época, e lá esse óvulo foi fecundado com uma genética do próprio Jesus, né? Sofia, na época, e dali surgiu esse ser híbrido que era o corpo de Jesus, que Jesus usou na Terra. Então, aí a gente percebe o seguinte: o corpo de Jesus tinha só 25% do DNA humano, porque Maria só tinha 50%. Então, Maria tinha 50% de DNA humano e gera um corpo que só tinha 25% de DNA humano, porque ele foi fecundado fora da Terra. Então, por essa ótica, Jesus tinha um corpo híbrido. Por isso que ele fazia aqueles milagres, tinha leveza para andar sobre as águas, fazia milagres, ele estava em contato com seres
da sua entourage espiritual, da sua nave, provavelmente, possivelmente, muitos pesquisadores atuais estão estudando isso, né? Pode ser que os milagres que Jesus fez tenham sido feitos de outra forma, por exemplo, produzidos na nave e trazidos para cá. Como é que 6 pães e 7 peixes, 5 pães e 7 peixes, iam servir que 5.000 pessoas? Veio de algum lugar essa produção. Ou veio da nave, lá onde Jesus tinha sua sede, e o pessoal trouxe, pôs lá, ou foi materializado pelos espíritos que estavam ali servindo a Jesus e foram colocando nas cestas. Então, existem algumas possibilidades que extrapolam a nossa capacidade de entendimento, mas como possibilidade hoje em estudos ufológicos, em estudos esotéricos, é uma possibilidade bem plausível que esses milagres tenham sido produzidos pela equipe que assessorava Jesus, trazendo remédios para curar cego, trazendo uma, o vinho para pôr nas tulhas de vinho, enfim. Os milagres que Jesus fez, as curas, levantar um paralítico, todas essas curas, de certo modo, receberam de fora, através da assessoria de Jesus, os meios de cura para que Jesus manipulasse ali e efetuasse essas curas. Então, é um trabalho de equipe, né, que Jesus teria produzido. E muitos produtos que Jesus usou estavam sendo feitos numa outra realidade e colocados na mão dele para ele manipular e promover os milagres que ele promoveu. Vocês percebem que aqui é uma ótica bem herética, bem contundente, completamente fora dos evangelhos. Mas são as explicações mais modernas que a gente vem encontrando, de acordo com o que a gente está aprendendo de ciência, de física quântica, com os seres extraterrestres, com a manipulação genética que eles fazem. Tudo isso que está em evidência na atualidade, a gente está usando aqui como material de reflexão para explicar aquilo que aconteceu 2.000 anos atrás, para que Jesus produzisse todos aqueles efeitos e avisasse a gente: olha, tudo que eu estou fazendo, vocês vão fazer daqui 2.000 anos, quando chegar a hora. Vocês também são deuses, nesse sentido de produzir criações, né? Vocês também vão criar como eu crio, porque vocês vão aprender a manipular os elementos da natureza, os elementos da espiritualidade, do fluido cósmico, para transformar isso em milagres, em matéria. E é o que está ocorrendo hoje, né? Você pega aí inteligência artificial, pega interferência de extraterrestre, quanta coisa nova que está aparecendo que a gente não sabe a origem. Crianças que têm um comportamento completamente, totalmente diferente do comportamento humano. Tem explicação, como conhecimento, uma abrangência intelectual extrapola toda a inteligência humana. Então, essas interferências de fora já estão acontecendo, preparando a gente para esse contato, essa integração da Terra com as comunidades da qual ele faz parte. E aí tem os grupos que estão na Terra, cada parte desses grupos pertence a um planeta diferente. Então, como eles se aprenderem a amar, aprenderem a aceitar a autoridade de Jesus, a autoridade amorosa do Mestre, então talvez eles voltem para os seus mundos de origem, mais espiritualizados, mais, digamos, obedientes, digamos assim, às leis que governam a vida nessa região em que Jesus tem a sua autoridade cósmica prevalecendo. Então, essa é uma maneira muito simplória, muito simplista, de abordar isso sob uma visão nova, diferente, cósmica, que a gente está aprendendo ainda. Ninguém sabe se tudo isso é verdadeiro, mas faz mais sentido do que aceitar aquela história, né, toda de tragédia. Quando a gente pega. Não vai dar para a gente entrar aqui na questão
do Concílio de Nicéia, onde o cristianismo sofre uma bifurcação terrível. Seria uma live só para isso, não dá para a gente fazer aqui agora, mas no contexto da época, a explicação mais plausível é essa cósmica que a gente tem, né? Que a gente está tendo agora. Então, eu creio que isso é mais esclarecedor do que a gente achar que Jesus veio lá para ser um judeu de verdade, aquela coisa toda, aquela ladainha bíblica. Porque quando a gente pega lá na frente, quando fizeram a Bíblia, no quarto século, 400 anos depois que a Bíblia foi montada, não foi na época de Jesus, a Bíblia não surgiu. Até Jesus valia o Velho Testamento. Aí vem Jesus, cria o Novo Testamento. O Novo Testamento prevalece na opinião dos cristãos durante 325 anos, até o Concílio de Nicéia. O pensamento cristão é indiferente, se abstraindo do Velho Testamento. Quando você pega o Novo Testamento, ele é uma fecho de revelações cósmicas completamente distinto da genealogia judaica, que é um batistaca que vem desde Abraão até a chegada de Jesus. Então, ou Jesus veio nessa genealogia judaica, ou Jesus veio com uma orientação cósmica, com uma missão cósmica para reorganizar o planeta dentro de uma nova ótica. Então, a gente tem que escolher os caminhos. Né? E já Então, chegou na Rasa aí. né? Só colocar uma pergunta. Vou pedir a Nilza Amélia para colocar uma pergunta aí, já da Ioiô Jatobá, para que a gente possa ler. Professor, então o Evangelho, como nos foi dado, é uma narrativa um tanto quanto questionável no sentido da escolha de Jesus com relação aos apóstolos, quando na verdade eles já conviviam há tempos, professor Narras? Essa ideia não é minha. Eu recomendo aos amigos que leiam o livro Boa Nova do Chico. E essa narrativa que eu coloquei dos apóstolos está no livro Boa Nova. Leiam um capítulo sobre os apóstolos, que está claramente colocado aqui pela psicografia do Chico. O autor desse livro é Humberto de Campos, né, o irmão X, e ele é que fala isso, que esses 8 apóstolos pescadores eram todos amigos de infância de Jesus. Não inventei nada. Está aqui, ó. Livro Por Boa favor, Nova. se tiver curiosidade de ler, não é? Eu penso assim, que a forma como Jesus chegou neles, opa, é você, tá, você identificou eles, já eram amigos de infância, mas tiveram um hiato aí dos 13 aos 30 anos, sem contato. Então Jesus teve que cutucar ele, olha, você lembra de mim? Tá, então vem comigo. Agora é hora do trabalho. Que foi muito fácil a adesão deles. Foi muito, como é que fala? Muito natural. Já estava preparado para isso. E essa turma veio da capela para Gália, junto, dentro da missão de Jesus. Vieram até antes dele. E aí Jesus incorpora ele no seu colégio de apóstolos, né? Todos de descendência capelina, digamos assim. Então, E tem mais respondi uma ao pergunta. Iô, mas é do Chico. E quase tudo que eu estou falando vem do Chico. Só que se eu falar que é do Chico, muita gente vai me crucificar, porque vão dizer que eu inventei uma história e estou usando o nome do Chico para dar credibilidade. Então, esqueçam que foi do Chico e levem como um elemento de pesquisa, como algo inusitado para reflexão, que não precisa tomar como verdade. Mas muita coisa está nesse livrinho aqui, ó. Boa Nova. Boa Nova. Um livraço. Aqui Humberto de tem Campos, quase né, tudo que Narras? Jesus falou e não está nos evangelhos. É de Humberto de Campos, não é isso? Humberto Campos. É. Opa. Aí tá, estou enxergando, todo mundo está vendo aí. Tem mais uma pergunta aí, eu vou pedir a. Então, eu tirei daí, só dei uma narrativa em cima, né?
Alfredo, já que Jesus continuou trabalhando na Terra como desencarnado, o que foi feito com o corpo físico dele? Então, até onde eu sei, a fonte é a mesma, mas não acreditem, não. Ele desmaterializou esse corpo. Jesus se desmaterializou. Eu perguntei para o Chico, mas como é que ele fez isso? Para que ele fez isso? Então, o Chico explicou. Vocês imaginam se Jesus tivesse deixado um corpo físico na Terra? O túmulo dele até hoje seria um ponto de peregrinação. Todo mundo iria querer pegar um pedaço dele, um pedaço de unha, um pedaço de osso, alguma coisa. Você vê que existem muitas artefatos que são tidos como artefatos da cruz. O pedaço da cruz de Jesus até hoje é vendido em Roma. A coroa do imperador, que Napoleão foi coroado como imperador, né, da igreja, pelo Papa, essa coroa do Papa, diz que foi feita com os pregos da cruz de Jesus. Agora, imagina se Jesus tivesse deixado um corpo aqui para idolatria, para. Não, ele já era híbrido, ele só tinha 25% de matéria convencional, o resto era meio que fluídico. Ele desmaterializou tudo, depois se rematerializou no plano espiritual. Reapareceu e foi com a parte, digamos, espiritual do corpo dele que ele foi se manifestando ao longo dos anos aí. Ele ficou muito tempo até ele ser a ascensão dele para a nave dele, que todo mundo viu também, né? Então ele fez sermões como desencarnado, ele fez explicações do porvir da humanidade como desencarnado. Está no livro Boa Nova, é só ler, né? A recomendação que ele faz para os apóstolos, olha, vocês vão passar dificuldades terríveis até que eu volte, né? E aí ficou aquela promessa dele que ele fez na última ceia. Eu me vou para o meu pai depois que eu ressuscito. Primeiro eu vou ressuscitar. Jerusalém vai ser destruída, esse templo vai ser destruído, como aconteceu em 70, de fato. Mas eu vou para o meu pai depois. Mas no futuro, no final dos tempos, eu voltarei. Eu voltarei. Aí ficou implícito essa volta de Jesus, que é a razão de existir de todas as religiões cristãs, é a promessa da volta dele. Depois que ele ascendeu aos céus ou ascendeu à sua nave, né? Então, o que acontece com os apóstolos? A última manifestação de Jesus para os apóstolos foi naquela chamada pesca milagrosa. Está aqui no livrinho, só ler. Chama Pesca Milagrosa. Eles estavam pescando, não pegaram peixe nenhum, aí uma pessoa na praia falou, joga a rede para o outro lado que vocês pegam peixe. Eles jogaram, encheu a rede de peixe. Quando eles chegaram na praia, viu que aquele ser que tinha falado isso para eles era Jesus. Aí eles fizeram fogueira, comeram peixe, se conversaram, Jesus preparou eles para o porvir e tudo mais, mas falou para eles, olha, vocês vão morrer em pouco tempo, né? Tanto é que até o ano 66 todo mundo já tinha morrido. O único que ficou foi João. João tinha 16 anos na época. E nessa pesca milagrosa, que é chamada, Jesus fala para ele, olha, vocês, à medida que forem desencarnando, vocês vão comigo embora. Foi tudo para a nave dele, de volta. E o Jesus explicou para eles, vocês vão comigo, mas o João fica até eu voltar. Ele vai ficar na Terra. O João era muito novo. Então, João, como ele viveu mais do que todos os apóstolos, todos tinham morrido na década de 60, o João foi morrer no final da década de 90, aí todo mundo ficou achando que Jesus ia voltar enquanto João estava vivo, ainda até o final do século. Aí o João foi vivendo, foi pregando, foi para Éfeso, fez lá uma comunidade gnóstica, falou da vida espiritual, explicou muita coisa.
até que ele estava para morrer e Jesus não voltava. Então ele cobrou de Jesus: mestre, quando é que você vai voltar? Eu já estou indo embora, vou morrer. Aí Jesus pega ele e leva no plano espiritual e mostra para ele os desdobramentos do Apocalipse. Revelou para ele tudo o que ia acontecer antes de Jesus voltar. Quer dizer, não era antes do João morrer. A volta de Jesus era depois daquele tempo todo narrado no Apocalipse, que é o tempo que nós chegamos agora. Tudo que está no Apocalipse está acontecendo aí, adoidado, até com mais intensidade atualmente. E aí a gente tem que pensar que os tempos são chegados. Os espíritos avisaram isso desde a da época de Kardec. Olha, são chegados os tempos, agora é a hora do Consolador explicar aquilo que Jesus não pôde falar. Mas depois do Consolador é que o Jesus volta. Na Gênese está explícito isso, na Gênese de Kardec. São dois eventos distintos. A vinda do Consolador prometido e a volta de Jesus. São dois eventos diferentes. Então, a gente precisa ter isso em mente, que a doutrina espírita veio para consolar, para explicar as causas do nosso sofrimento. Depois que todo mundo tiver ciência das causas, aí Jesus vem. Porque aí ninguém pode alegar que não sabia. Ninguém vai poder alegar: eu não conheci Jesus, eu não sabia da promessa que ele ia voltar, eu não estava esperando Jesus voltar. Quem que, né? Aí não tem como se defender. E aí é o julgamento. Então, olha, quem tiver sinal, vai para cima, vai para fora, volta para o seu mundo de origem. Quem não tiver, vai ficar na Terra ou vai para o planeta mais inferior. E vai muita gente para o mundo inferior. Esse planeta que está aí. Se vocês lerem as coisas científicas de hoje, de fevereiro de 2024, os cientistas já localizaram um planeta que gira em torno do sistema solar numa órbita muito mais distante ainda do que Júpiter e Saturno. Está muito fora do sistema solar e tem uma órbita diferente. E nas pedras sumérias tem a narrativa de que existe, sim, um planeta Nibiru, que gira de outro modo, que é onde moram os Anunnakis, etc, etc, etc. Mas pertence ao sistema solar. Então, aqueles Anunnakis todos vêm desse planeta. E ele está se aproximando da Terra, já foi localizado. Hoje, as notícias estão chegando. E esse planeta é aquele que Jesus chamava, o Chico chamava de Chupão, outros chamavam de Hercúleo, tinha outros tantos nomes para esse planeta aí, e aí é o Nibiru. Parece que acharam, finalmente, hoje. Então, essas são as súmula, né? Que a gente, da missão de Jesus, o que ele veio fazer aqui, a forma como ele viveu está narrada nos evangelhos, a gente sabe, mas as causas, as razões por trás da vida de Jesus, a gente só está começando a compreender agora. Né? Nós temos aí, Agora, né? tem uma coisa muito Uhum. curiosa, que é a minha conclusão pessoal de estudante, também não sei se é verdadeira, mas é uma coisa de reflexão também. Eu gosto de pensar muito, sou muito pensativo. No Evangelho de João está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, Espírito, e o Espírito estava junto com Deus. Esse Deus é Javé, o Espírito é Jesus. Javé ficou governando o universo como obra dele, foi criação dele, o ego de Jesus. O espírito dele ficou lá fora. Depois encarnou como Jesus para ajudar o Criador, porque ele tinha feito essa caca toda. Curiosamente, quando você lê o Apocalipse, a volta de Jesus está escrita da seguinte forma: no final dos tempos, eu voltarei junto com Deus. Então,
Ninguém falou isso ainda. Pela primeira vez eu vou falar, porque é uma reflexão recentíssima que consegui observar. Ora, se Jesus volta junto com Deus, que estava junto com ele no princípio, significa que o espírito, a volta de Jesus vai acontecer quando o espírito dele se incorporar de novo no seu ego. Quando Jesus se incorporar em Javé, que é o ego dele. E aqui eu termino a minha loucura. Vocês podem me crucificar, fazer o que quiser comigo, mas É, foi até onde eu cheguei até agora. Não a sei gente até vai onde chamar, vai isso. a gente vai chamar agora uma É uma pergunta coisa incrível. do nosso querido Lourenço Lerias. Eu vou pedir a Neuza Amélia para colocar aí a pergunta dele. Professor Narras, como interpretar o elogio de Jesus a João Batista, Mateus 11:11? Entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Perfeito, perfeito. Essa frase é altamente explicativa que a natureza de Jesus era diferente dos demais humanos, porque entre os humanos, João Batista era o maior. Agora, Jesus, como era híbrido, era de outra natureza, ele não se expôs a essa comparação. Mas Jesus era o maior, mas ele não se colocou, por quê? Porque ele não tem a mesma natureza dos homens. Ele não é nascido de mulher. O João era, mas Jesus não. Jesus era nascido por uma inseminação artificial. Por isso que ele não se colocou no âmbito dessa comparação. Agora, dos nascidos de mulher, aqueles que, né, o João é o maior. É um dos que veio com ele lá da capela. Era um dos seus assessores. Então, não Pois sei é, se com nosso certeza companheiro. respondeu. Temos mais uma pergunta aí, vou pedir a Neuza Amélia para colocar, a gente já está chegando próximo do final do programa. Neuza Amélia, por gentileza, coloque a próxima pergunta aí. Deixa eu dar uma. Pronto. Sendo o Senhor Jesus um espírito luminoso e elevado, não poderia ele saber manipular os fluidos e materializados sem necessidade de alguém trazer da nave para ele? A pergunta é da Júlia Tobar, o Nas. Claro que podia, claro que podia. Mas acontece que Jesus estava ali extremamente exposto, né? E não consta da narrativa dos evangelhos a forma como ele produziu aquelas centenas de cestas de pães e peixes. Como é que ele fez isso? Ele cedeu o ectoplasma dele o tempo todo para ir produzindo aquilo como um médium de materialização? Ou havia um trabalho multidimensional, invisível, produzindo isso e pondo à disposição ali materializado? São assuntos para reflexão. Não tome nada como verdade, mas é uma questão de, eu não diria de bom senso, é uma questão de análise. O que parece ser mais provável, né? Jesus ali produzindo tudo aquilo sozinho ou assessorado ali de um modo invisível com por quê? Para produzir aqueles pães e peixes, era preciso que eles fossem, de alguma forma, materializados, produzidos. Não consta que Jesus os produziu. Aquilo, Jesus transformou, Jesus ofereceu, Jesus doou algo pronto. Então, aí fica para reflexão. Aquilo devia estar sendo produzido noutra dimensão, numa outra relação de tempo e espaço, ou numa nave, ou com outros produtos da engenharia dos fluidos, e ia sendo posto ali, e Jesus distribuindo, né? O Chico fazia muitos efeitos de materialização, mas ele falava para a gente: olha, o perfume que vocês encontram nas águas que vocês levam, que é perfumada, é a Sheila que faz, não sou eu.
As flores que se materializam, que vocês encontram aí nas mãos do livro, não sou eu que produzo, é a Meimei. Então, o próprio Chico tinha a equipe dele trabalhando ali do lado, fazendo os fenômenos. Ele não fazia tudo sozinho. Ele não cedia só dele o ectoplasma para materializar as coisas. Tinha espíritos usando o ectoplasma para fazer as materializações. Então, a gente é muita, digamos assim, é muita pobreza a gente achar que Jesus fez tudo sozinho, que o Chico fez tudo sozinho. Não é assim. Os trabalhos são de equipe, são com uma vastidão enorme de assessorias, de planejamento, de multiplicadores de trabalhos que se multiplicam. Tanto é que contagiou, o Chico contagiou o Brasil inteiro. Eu até lembrei que num desses programas aí eu me abri, talvez não devesse, mas eu acabei falando, né? A, 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 as obras de Emmanuel eram para ser transformadas em filmes. A Fox americana, né, 20th Century Fox, veio até o Chico pedir que ele cedesse direitos autorais para eles produzirem filmes épicos e tudo mais, mas os direitos já eram da FEB. E a FEB recusou de vender ou doar esses direitos autorais para os americanos. E aí o Chico chorou muito, ficou muito triste. Ele falou: isso para a gente é um absurdo o que estão fazendo. Esses livros é para o mundo, não é para a FEB. A FEB é uma intermediária minha, só para distribuir. Mas que maravilha se isso for. Ah, disseram que os americanos iam deturpar a mensagem do Emmanuel e tal. Ele falou: mas o Chico falou para a gente: é melhor uma obra imperfeita do que não fazer nada. E não fizeram nada. Usaram um argumento para reter um direito autoral, uma obra de propriedade deles, para quê? Vai passar o tempo, elas vão se desatualizar, vem novas revelações. Já era pra... E naquela época que a Fox queria fazer o filme, o Brasil estava bombando no mundo. Você tinha Ayrton Senna, você tinha. Era Fórmula 1, era campeonato mundial, o Brasil era campeão mundial de futebol, a Bossa Nova, o Brasil estava brilhando no mundo, era conhecido no mundo inteiro. Era uma geração especial de brasileiros, criando uma fama que o Brasil nunca tinha tido. E a obra dos espíritos poderia ter coroado esse esforço todo. Os espíritas, eu não vou dizer que fracassaram, mas abortaram. Um pecado mortal para o espiritismo, e o Chico sofreu muito, né? Narras, a última pergunta de hoje, daí que é do Lourenço Lerias. Professor Narras, explique se Chico Xavier foi João Evangelista, o discípulo querido, como fica essa história de que Chico Xavier foi Kardec? Procede ou não? É um assunto polêmico, porque tem muitos espíritas que são, digamos, Aí ele complementa aqui, Narras, aqui, ó, não foi João Evangelista quem coordenou sim, o evangelho do plano exatamente, espiritual? Lourenço. É isso aí que eu ia falar. Exatamente. Não pode ser, Chico não pode ser Kardec. Chico estava desencarnado. Ele, Constantino e tantos outros assessores de Jesus produziram o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pegar as obras do Kardec, todas, elas são obras que não têm como foco. Tem citações de Jesus, sim, até preciso corrigir uma falha minha. Tem citações de Jesus, sim, em resposta a perguntas, mas como citação, não é o foco da obra. A única obra que foca em Jesus é o Evangelho segundo o Espiritismo. E os autores das outras obras de Kardec não são os evangelistas, né? Os autores lá são Zéfiro, é outra equipe que produziu a Gênese, o Livro dos Espíritos, são outros autores. O Evangelho segundo o Espiritismo é a autoria do João Evangelista e a equipe dele. E a equipe de Chico Xavier, que depois voltou com ele
aí no século XX. Então, a gente tem que estudar, tem que analisar. Aí tem aquele pessoal que fala que é uma possibilidade de ser um fractal do, Aí ele do... disse aqui, Narras, aqui, que tem um vídeo do Arnaldo Rocha dizendo que Chico Xavier não foi Kardec. Pois é, esse é o grande problema. Eu conheci o Arnaldo Rocha, que era o antigo marido da Meimei, quando ela estava viva. O Arnaldo foi o primeiro cara a falar que Chico era Kardec. Partiu dele essa iniciativa. Aí o movimento espírita adotou, sem saber, porque achava que ele, por ser marido da Meimei, estava trazendo uma revelação. Mas ele mesmo, depois de muito tempo, ele retroagiu, falou: não, eu me enganei, não é nada disso, o Chico já disse para mim que não é, então esqueçam o que eu falei, peço desculpas. Então, o Arnaldo Rocha corrigiu um erro dele, mas muita gente ignorou essa correção. Eu fiz essa pergunta para o Chico: Chico, os espíritas estão falando que você é Kardec. Eu vou dizer exatamente como foi isso. Aquelas reuniões que a gente fazia com a dona Yolanda lá. Ele falou assim para mim: olha, filho, me chamava de filho. Olha, filho, eu sou um homem pobre, semi-analfabeto, ignorante, cego de um olho, mulato, feio para burro, careca. Ninguém gosta de mim como pessoa. Todo mundo me vê como um enjeitado aí qualquer. Agora, quem quer ser amigo de Chico Xavier? Ninguém. Mas na medida que os espíritas chegam e falam que eu fui Kardec, as pessoas chegam, porque não são amigos do Chico, são amigos de Kardec. Então, essa conotação de Chico ser Kardec foi feita pelos espíritas, não é verdadeira, para dar credibilidade do espiritismo para o Chico Xavier e vice-versa, quando são coisas diferentes. A obra do Chico é Novo Testamento, a obra de Kardec é Velho Testamento. Ninguém percebe. O Evangelho segundo o Espiritismo é Novo Testamento. O resto da obra de Kardec é Velho Testamento, embora Jesus faça parte. Então, a gente tem que estudar, gente. Não é só ouvir expositor falar, né? Então. Olha aí, Narras, aqui. A gente já passou Essa é uma 13, grande pergunta. O a Lourenço gente já é passou 13 entendido, né? minutos já do nosso horário aqui. Professor Narras, Essa é dos meus aí. olha, Então, aí, isso gente, de eu nós. precisaria entrar na questão do Constantino. Não sei se dá tempo. Quanto tempo a gente tem aí? Essa é uma live de 1 hora, viu? Então Mas, a gente pode programar para uma próxima, né, Narras? O que é que você acha? seria conveniente, porque é um assunto. Eu posso sintetizar, mas não vai ficar claro. O Então a gente pode assunto é programar para uma próxima muito aí complexo e e precisa explicar. a gente pode aproveitar, Narras, na próxima e falar sobre o concílio, né, de Nicéia. Sim, sim. E já passa essa Seria explicação. interessante, porque em Nicéia o cristianismo muda de figura completamente. E a gente tem que explicar, porque são várias coisas ali aconteceram e não dá para explicar isso. Tem que pegar um por um dos personagens que participaram. Pronto, Lourenço, Muito complexo. na próxima, viu, Lourenço? Segura aí. Pode sim. Deixa a chamada aí, fazer um pouco de mistério. Na próxima a gente já fala sobre o concílio e responde essa pergunta aí do Lourenço Lerias. Já são 20. Eu me lembro de uma vez, quando eu apresentava o programa, que a Leão Paes disse que o programa tinha que chegar até as 2 da madrugada. E acho que ela nem está sabendo dessa live, viu? Mudou, né? O Já são link. 23 horas e 15 minutos, nós vamos encerrar o nosso programa hoje. E a Horário. gente vai retornar com o concílio de Nicéias e
E a pergunta também, responder a pergunta do Lourenço Elias, que também trabalha na Rádio Brasil. Narras, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todos nós. Eu sempre repito a mesma mensagem do Chico. A gente perguntava ao Chico, Chico, eu não vou falar de mim, mas nós tínhamos um grupo ali que frequentava a reunião do Chico, que eram pessoas com algum cargo, alguma responsabilidade, tinha alguma expressão na época. E a gente queria saber, Chico, como a gente tem que se comportar? Qual é a melhor maneira da gente se expressar no mundo hoje, do jeito que ele está? A gente vive uma loucura, né? É um pega danado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente não sabe como viver nessa realidade. Qual é o comportamento da gente? E o Chico falava para a gente: olha, eu sigo Jesus. Chico dizia: para mim é o amor. Porque o amor, ele dizia, e essa frase é marcante, ele dizia assim: o amor está na frente daqueles que apenas sabem. A sabedoria é importante, é uma das asas do espírito. Mas sem o amor, ela não voa. Uma asa só você não voa. Você tem sabedoria, sabedoria é poder, conhecimento é poder, você domina a terra com sabedoria. Mas para voar, precisa a outra asa, que é o amor. Sem amor, não sai nada. E a asa principal é a asa do amor, que é mais leve. Por isso que Jesus fala: meu jugo é suave. Não é a inteligência, é o coração. Eu não ponho sobre vocês o jugo do saber, o jugo da inteligência, o jugo do poder. Eu deixo para vocês o jugo do amor, o jugo leve. Aprendam. Essa é a mensagem. O amor está na frente, gente. Quem ama está na frente de quem apenas sabe. Agora, tem que saber, tem que estudar. Mas quando você ama, você começa a ver as coisas com outros olhos. Você sai do dogmatismo, sai da imposição religiosa, sai do contexto de autoridade, de poder. Você sai desse contexto, porque o amor é livre. O amor, você pode amar quem você quiser. Jesus falava isso. O grande mal do nosso tempo é que se confunde amor com sexo. São coisas diferentes. Nós estamos usando o sexo como se ele fosse o amor. Então, sexo livre equivale a amor livre. Não é verdadeiro. O sexo é restrito, é responsabilidade. O amor não, o amor é livre. Você pode amar quem você quiser, sem restrição, é incondicional. O amor é livre, sempre foi. Por isso que ele está acima de quem apenas sabe, porque quem sabe só tem poder e autoridade sobre os ignorantes, mas não está na frente, não está puxando. Quem está puxando é o amor. Então a mensagem é essa: o amor está na frente da sabedoria. Pois é, chegamos ao final, já deixando aquele gostinho de quero mais, tá? E o Lourenço diz aí, bom tema, o concílio aí no próximo. Lourenço, no próximo, viu? No próximo nós estaremos juntos com Alfredo Narras e vamos falar sobre o concílio de Nicéias, tá? Narras, só a gratidão, mais uma vez, estar junto com esse radialista aqui, Márcio Eduardo, que eu já disse a você que eu sou fã de carteirinha, né? É recíproco, viu, Márcio? Você é uma luz desse mundo aí, viu, Dan? E a gente retorna, nós vamos divulgar o próximo programa com Alfredo Narras. E eu quero agradecer a todos que participaram com a gente, através também do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, lá pelo canal 1 e das demais plataformas de vídeo e de áudio. Agradecer a todos que aqui deixaram o seu recadinho, os seus comentários,
que participaram com a gente, convidando a todos para o próximo programa participar com a gente aqui no programa Arquivo Confidencial. Eu peço agora a Neuza Amélia para fazer o encerramento, que está controlando as carrapetas eletrônicas. Neuza Amélia encerra o programa. Um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima.